Sejam bem-vindas à nossa primeira aula do módulo 2, Caderno de Atividades do volume 2. Nós vamos dar aqui continuidade à teoria aplicada à prática através dos exercícios na apostila de atividades, como estávamos fazendo no módulo 1, volume 1. Hoje, nós vamos fazer da página 15 até a página 24. Como as irmãs já sabem, nós vamos utilizar de material de apoio o volume 2. Assim como no volume 1, as irmãs vão na página de referência de cada página do caderno de atividades, tá? Então, aqui, só para recapitular, aqui é a página 15. A página de referência é a página 6 do volume 2, tá? Então, sempre as irmãs utilizem o volume como material de apoio, para vocês entenderem certinho a parte da teoria, porque vai ter muitos conteúdos de análise também, então não tem como responder o caderno de exercício sem o volume, tá? Então, aqui na página 6, já temos, então, o nosso primeiro ponto de teoria aqui do módulo 2, aonde ele fala sobre as figuras musicais. Na etapa de iniciação do volume 1, vimos que a duração dos sons e do silêncio é representada pelas figuras musicais. Porém, foram estudadas apenas a semibreve, mínima, semínima e colcheia. Neste volume serão apresentadas as 7 figuras musicais e suas respectivas pausas, que constituem a métrica e o ritmo musical. Mas, tanto no método como no inário, a figura de menor valor utilizada será a semicolcheia. Então, o que ele quis dizer? No primeiro módulo, nós vimos que o volume 1, ele trabalha somente as figuras semibreve, mínima, semínima, colcheia e suas pausas. Já a partir do volume 2, ele inicia trabalhando com a semicolcheia. A fusa e semifusa, ele colocou aqui somente a nível de conhecimento, pois nos nossos métodos e também no nosso cenário, nós não vamos encontrar fusa nem semifusa, tá? Na verdade, irmãs, é uma coisa assim, eu acho, agora eu vou dar aqui um parecer da minha opinião para vocês. Aqui no decorrer do curso, a gente vai compartilhar, principalmente as irmãs que são instrutoras, as nossas irmãs examinadoras que fazem o curso também. Você pode concordar ou não comigo, mas assim, se você vai ensinar as figuras de som para a sua aluna, por que não apresentar todas as figuras já no início, né? Para que não fique uma coisa picada, porque quando você tudo bem que o módulo, o volume, ele trouxe por partes as figuras, e aí você vai ensinando por partes, tudo bem, mas a gente que tem experiência ali na vivência, no dia a dia com a aluna, ensinando nas aulas, a gente percebe que quando a gente começa a ensinar picado para a aluna, então, por exemplo, eu vou ensinar só a clave de sol do MSA para minha aluna e depois que ela terminar tudo, eu volto ensinando a clave de Fá. Ou, não, eu vou começar pela clave de Fá e depois que ela terminar todinha a clave de Fá, eu vou vir ensinando a clave de sol. E a mesma coisa as figuras. Então, aí quando a sua aluna ela vai pegar esse conteúdo novo, ela vai se assustar. Então, vai ter um impacto maior. Parece que não, a ideia é que não seja um impacto maior na vida da aluna com relação aos estudos, ao aprendizado, a dificuldade de aprendizado. Então, mas se eu apresentar todas as figuras, já não vai ficar difícil?
mas pelo menos ela vai ver que tá todas ali as figuras. E por mais que a fusa e a semifusa não existe no nosso cenário, não temos no nosso método, não deixe de apresentar para a aluna e a aluna não deixe de aprender e saber que existe a fusa e semifusa, embora elas não são encontradas no inário nem nos métodos, mas elas existem. Tanto que em algum ponto aqui dos nossos exercícios, principalmente, deixa eu só pegar aqui, irmãs, principalmente quando nós chegarmos nesse caderno aqui, que é a segunda etapa do curso, nós vamos trabalhar aqui, vou dar até um spoiler aqui para as irmãs verem quanto conteúdo vem pela frente. Nós, nesse segundo módulo do módulo 2, que são 2 cadernos de atividades, nós trabalhamos divisão proporcional dos valores. Então, nesse caderno de atividades aqui, nós vamos usar muito a fusa, a semifusa, tá? Até aquelas outras que as irmãs instrutoras, examinadoras sabem que deixou-se de ser usada há muito tempo, que é a quartifusa, a breve, né? A gente vai ver essas figuras lá na frente, nessa outra apostila aqui. Então, por mais que eu vejo muito isso acontecer nas aulas das instrutoras, que elas não ensinam, elas não falam que existe também essas figuras. Por mais que elas não se encontram no inário, nem nos métodos, elas não dizem para a aluna que existe essas duas figuras. Tá? E isso complica, porque quando a aluna ela vai precisar fazer algum cálculo, ela não sabe, porque ela não vai saber que existiam essas figuras aqui, que elas existem também. Então, daí eu acho interessante, quando for ensinar a sua aluna, na parte das figuras de som, já apresentar esse quadro completo, tá? Então, aqui está o nome das figuras, está a figura, né, a forma do desenho, e também as suas pausas, as suas respectivas pausas. Faltou só aqui o número das figuras, né, o número de equivalência, mas tá bom. Conforme já estudado, existe uma relação de proporcionalidade entre as figuras, as quais se subdividem em duas partes. Assim, uma semibreve corresponde a duas mínimas, uma mínima corresponde a duas semínimas, uma semínima corresponde a duas colcheias, e assim por diante. Observe a ilustração na próxima página. Então, aqui nós temos o quadro comparativo dos valores. As irmãs que são antigas aí, ó, da metodologia antiga, do Inário 4, as irmãs vão lembrar quanto não fizemos esses quadros comparativos no caderno, hein? E as alunas de hoje em dia vão aprender aqui no curso, no decorrer das aulas, como montar os quadros comparativos, que são muito importantes para você entender a proporção de valor de uma figura para outra, tá? Então, aqui está o quadro principal, a começar da semibreve. Por quê? Porque a semibreve, ela é a figura de maior duração. Ela é como se fosse a mãe de todas as outras figuras, tá? Então, a semibreve aqui sendo uma, qual é o número que a semibreve representa? Número 1. Ela não está única aqui nesse quadro comparativo? Sim, irmã, então ela é o número 1. Por isso ela é o número 1. Porque no quadro da divisão proporcional dos valores, ela é uma figura que eu vou desmembrar em todas as outras, ok? Então, para uma semibreve, quantas mínimas eu preciso? 2. Por quê? Porque a mínima é metade da semibreve. Por que a mínima é metade da semibreve, irmã? Porque ela vem depois da semibreve. Se ela vem depois da semibreve, ela vale metade da semibreve. É como uma bala. Eu tenho uma bala e eu tenho duas alunas. As duas alunas querem bala. Eu vou dar metade para cada uma. Então, eu vou pegar essa bala, dividir no meio e dar metade igual para cada uma. Então, é dessa divisão que nós estamos falando, tá? Então, de uma semibreve, eu tirei duas mínimas.
Qual é o número que representa a mínima? Número 2. Olha que interessante. Para uma semibreve, eu preciso de 2 mínimas. As irmãs prestem bem atenção nessa aula, tá? Por favor, para as irmãs aprenderem bem esse conteúdo, que é muito importante. De 2 mínimas, eu dobrei o valor. Aqui o valor não, perdão, a quantidade de figuras. Logo, deu 4 semínimas. Porque uma mínima é igual a 2 semínimas. Novamente, aquele cálculo. Para uma bala, se eu tenho 2 aluninhas, eu vou dar metade para cada uma. Certo? E assim por diante. Então, de uma semínima eu tiro 2 cocheias, de uma cocheia eu tiro 2 semicocheias, de uma semicocheia eu tiro 2 fusas, de uma fusa eu tiro 2 semifusas. E aí eu vou dobrar isso aqui, ó, até chegar em toda a quantidade que eu preciso. Então, de uma semibreve, eu precisei de 2 mínimas, 4 semínimas, 8 cocheias, 16 semicocheias, 32 fusas, 64 semifusas. Olha agora que interessante uma coisa que eu vou mostrar para as irmãs. Deixa eu só pegar um papel aqui, que eu acabei esquecendo de pegar. Aqui. Vamos simplificar esse quadro comparativo. A semibreve, após mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Ok? Uma semibreve. No quadro comparativo estava uma semibreve. De uma semibreve deu 2 mínimas. Qual é o número representativo da mínima? 2. Quanto que é 1 mais 1? 2. 2 mais 2? 4. Que número representa a semínima? 4. Olha que fácil, irmãs. Para ensinar quem é instrutora, quem é examinadora, para compartilhar, para ensinar divisão proporcional dos valores. Olha que fácil que é isso aqui. 4 mais 4, 8. Quem vem depois da semínima? Colcheia. Que número representa a colcheia? 8. Quanto que é 8 mais 8? 16. Quem vem depois da colcheia? Semicolcheia. Que número representa a semicolcheia? 16. Quanto que é 16 mais 16? 32. Quem vem depois da semicolcheia? Fusa. Que número representa a fusa? 32. Quanto que é 32 mais 32, irmã? 64. Quem vem depois da fusa? Semifusa. Que número representa a semifusa? 64. Viram só que é só eu somar? De 2 em 2? Dobro? 1 mais 1, 2. 2 com 2, 4. 4 com 4, 8. 8 com 8, 16. É só somar. Tá? E aí, minhas queridas irmãs? Quem é instrutora, quem ensina música aí? E aluna também, tá? Aqui eu vou falar com todas, com alunas, com instrutoras e com as nossas queridas irmãs examinadoras também. Irmãs, quando nós vamos fazer o quadro da divisão proporcional dos valores de outras figuras, porque sim, as demais figuras também têm o seu quadro de divisão proporcional dos valores, eu vou trabalhar com a mesma quantidade de números, com os mesmos números, eu só vou trocar as figuras. Por exemplo, eu quero montar o quadro de divisão proporcional dos valores da mínima. Como é que eu vou fazer esse quadro? Eu vou começar a partir da mínima. Porque se eu tenho uma mínima e eu quero dividir ela no quadro, eu vou começar pela mínima. Se eu vou começar pela mínima, que número que vai ser essa mínima? 1. Porque se eu tenho uma mínima e eu vou tirar as demais dela, então ela vai ser 1.
Mas, irmã, a figura que representa um não é a semibreve? Sim, é a semibreve, mas veja bem, aqui já não estamos falando mais de número representativo. Nós vamos trabalhar com os mesmos números, só que a partir daqui nós vamos entrar nas fórmulas de compasso. Então, isso aqui é uma introdução às fórmulas de compasso, tá? Que eu vou passar para as irmãs as fórmulas de compasso bem aprofundado. Então, aqui, a mínima é uma figura, e aí dela que eu vou tirar as demais. Quem vem depois da mínima? A semínima. Se a mínima tá valendo 1, se ela é 1, quanto que vai ser aqui a semínima? 2, porque 1 mais 1 não é 2? 2. E a colcheia? 2 com 2 não é 4? Aqui. E a semicolcheia? 4 com 4 não é 8? E assim vai indo. Fusa. 8 com 8 não é 16? Olha lá. Semifusa. 16 com 16 não é 32? Ué, irmã, mas faltou o número 64. Obviamente faltou, porque eu comecei a partir da mínima. Enquanto aqui eu tinha 7 figuras, aqui eu tenho 6. Então, isso é normal, vai faltar um número, né? Não é nem bem que vai faltar, é que não cabe ele aqui. A divisão não completou até ele, tá? E assim, todas as demais. Se eu for ficar fazendo o quadro aqui de todas as outras, a gente vai longe, essa aula vai ficar longa. Acredito que as aulas do módulo 2 vão ficar mais longas, tá? Porque eu não gosto de explicar as coisas tudo de qualquer maneira. Eu gosto de aprofundar nos assuntos, porque se é para aprender, é para realmente aprender, né? Então, irmãs, peguem um caderno com pentagrama, ou que seja sem pentagrama, façam. Se tiver interesse em me mandar para corrigir, façam a divisão proporcional dos valores. Monta isso aqui no caderno de vocês. A nível de conhecimento, é muito bom, tá? Monta um quadro de comparativo. Eu faço isso para as minhas alunas, eu passo isso para elas. Eu falo, olha, eu quero que você monte para mim o quadro comparativo dos valores da semibreve. E elas vão lá, ó, elas vão ter todo esse trabalho que elas vão montar, mas é tão gostoso que elas vão entender sobre a divisão proporcional certinho no papel. Muitas irmãs falam que, eu vou ensinar a minha aluna a divisão proporcional dos valores, e ela não entende, ela não consegue entender. Eu já tentei de tudo, mas ela não consegue aprender, porque não tem estratégia para poder ensinar. Então, aqui vocês vão pegar essas estratégias também para vocês poderem ensinar, orientar. Aquilo que a sua aluninha ela faz escrevendo, ela aprende melhor e mais rápido. Então, fale para ela, faça essa atividade. Olha, Mariazinha, faça no seu caderno como tarefinha de casa, valendo nota. Capricha. Faça o quadro dos valores proporcional da semibreve. Agora, faça o quadro comparativo da mínima. Faça o quadro da semínima, da cocheia, semicocheia. E ela vai gostar muito de aprender isso aqui. E ela não vai esquecer. Acredite. Faz um teste, tá? A maneira mais fácil que tem de ensinar a divisão proporcional dos valores para a sua aluninha. Muitas irmãs utilizam materiais, né? Aqueles materiais principalmente infantil, de divisão proporcional dos valores. É legal, é interessante também, tá? Mas o que mais funciona é o tradicional antigo escrever, montar, desenhar no caderno, tá? Bom, nós vamos aqui, irmãs, já na explicação das atividades. Tem algumas coisas aqui que as irmãs vão ver escrito, ó, MTS, tá? Por quê? Porque esse caderno de atividades, ele foi feito na época que não era o MSA ainda. Ele foi feito na época que era o MTS, o livro de capa azul, tá? Algumas irmãs pode ser que não tenham pegado ele, outras pode ser que tenham pegado. Enfim, hoje, nós utilizamos o MSA, Método de Teoria Simplificada, tá? Eu não tô com ele aqui agora, mas enfim, as irmãs sabem aquele método da capa branca e verde. MSA, o Método de Teoria e Solfejo. Irmãs, tem algumas coisas aqui que ele vai falar na linhagem do MTS.
eu vou tentar trazer para as irmãs aqui na linhagem do MSA, tá? Vai ter algumas coisinhas aqui que eu vou pedir para as irmãs pularem, porque realmente no MSA a gente não utiliza mais. Enfim, a gente vai vendo como é que vai ficando aqui o decorrer. Então, tá aqui, ó. Relembre o que são figuras musicais, conforme estudado no volume 1. Então, aqui vocês vão colocar quais são as figuras musicais, os seus nomes, desenha elas, tá? Faz o desenho bem bonitinho, caprichoso, coloca o número representativo do lado. Irmã, é para fazer até a cocheia? Não, é para fazer até a semifusa, as 7 figuras musicais. 2. Qual é a relação que existe entre as diferentes figuras musicais? Aqui ele nos disse que, conforme já estudado, existe uma relação de proporcionalidade, ou seja, existe uma proporcionalidade de fração entre as figuras, de divisão entre as figuras, tá? Então, isso você vai colocar aqui com as suas palavras. Sim, existe. Explique qual a relação, qual é a diferença, qual é a que vale o dobro, qual é a que vale metade, o porquê. Explique com as suas palavras. 3. Nós temos figuras que são de... Isso aqui a gente viu lá no volume 1. Não vou responder, senão vocês acostumam e não aprendem. Nós temos figuras que são de... que têm suas respectivas figuras de... Só vou dar uma dica, ó. Tá aqui. Tá? Chamadas de... Vocês aí. Preencha o quadro a seguir. E aqui nada mais é do que esse quadro aqui, tá? Aqui eu falei para vocês que estava faltando um número. Aqui ele vai pedir para vocês colocarem o número. Muito bom. Continuando na página 7, ó, a mesma teoria que a gente acabou de ver. Para que serve o que você observa em um quadro comparativo de figuras musicais? O que você observa? Para que ele serve? Se vocês estão atentas, vocês viram que saiu da minha boca agora há pouco. Para que serve o quadro de divisão proporcional dos valores e o porquê é importante estudarmos o quadro de divisão proporcional dos valores, tá? E o que você observa? Você vai responder com as suas palavras. O que você observa no quadro da divisão? O que acontece com a divisão das figuras? Com a relação entre essa proporcionalidade delas? O que acontece? A semibreve é a figura maior de todas, dela eu tiro as demais frações, ou também seguimos a ordem de que uma figura é sempre metade da seguinte e o dobro da anterior, né? E assim vai indo, tá? Com as suas palavras. Sempre eu vou pedir para vocês responderem com as suas palavras, para mim ver se vocês realmente entenderam. O que é o número representativo das figuras musicais? Fácil. O quadro comparativo que usamos se inicia a partir de uma figura musical única, a semibreve. Faça um exemplo de um quadro comparativo a partir de 4 mínimas e desenvolva até a figura da semicolcheia. Olha, ele pediu para vocês fazerem um quadro de divisão proporcional. Ou seja, é isso aqui, só que a começar da mínima. E quantas mínimas ele quer? 4. Tá? Ele não quer uma mínima, ele quer 4. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Vou só dar o início, tá? Vocês vão fazer o restante. 4 mínimas. Dá um espaço, não faz juntinho, capricha, tá? Eu gosto que tenha bastante capricho nas atividades. Primeira coisa é você amar o que você faz. Se você não amar, não ter capricho nas coisas da música, nos exercícios, na atividade, como que você vai ter capricho quando vai abrir o órgão lá da sua comum? Como que você vai ter um capricho em ajustar a capa lá no órgão da sua comum? Acho que ninguém nunca te falou isso, né? Mas nós temos que ter todo um cuidado, um capricho como organista,
né? Então, vocês, alunas, tenham bastante capricho, tá? Porque isso é importante, Deus se agrada, tá bom? No seu ministério, no seu cargo lá na frente como organista. Então, aqui, 4 mínimas. Cada mínima equivale a 2 semínima. E 2 semínima. Aí vocês vão fazer. Aí aqui, colcheia, semicolcheia. Ele quer que você faça até a semicolcheia, tá? Então, faz um quadro aí bem bonito. Página 17, nós vamos falar sobre os compassos simples, que está na página 8. Compassos simples. Fórmula. As figuras possuem números que as representam. A semibreve é representada pelo número 1, a mínima pelo número 2, a semínima pelo número 4, a colcheia pelo número 8 e assim por diante. Esses números derivam da divisão da semibreve em partes, ou seja, frações, conforme mostrado no quadro comparativo. Olha só que interessante, outra forma de quadro comparativo, ó. No item sobre compassos simples, estudado no volume 1, vimos que os números que representam as figuras aparecem na parte inferior, ou seja, embaixo, tá? Número inferior da fórmula de compasso. No compasso simples, eles indicam a figura considerada a unidade de tempo. É abreviado pela letrinha U.T. Tá? Então, desde quando nós começamos a estudar, que nós vamos lá na matéria de fórmulas de compasso, a nossa professora, a nossa instrutora, ela abreveia, né? Coloca U pontinho, T pontinho, com letra de forma. Tem umas que fala letra caixa, perdão, eu esqueci porque eu sou das antigas. Na minha época chamava letra de forma. As irmãs sabem o que é. Então, irmãs, isso aqui é a unidade de tempo. O nome já diz, é a figura que vale um tempo no compasso. É representada nos compassos simples. É representada pelo número inferior da fórmula de compasso. Os números superiores indicam a quantidade de tempos do compasso simples. Os números superiores mais usados são 2, sendo binário simples, 3, sendo ternário simples e 4, sendo quaternário simples, tá? Então, número superior, número de cima, sempre 2, 3 ou 4. O que indica o número superior, irmã? Quantidade de tempos para cada compasso. O que é compasso? Você já sabe, que a gente viu lá no volume 1, tá? Não vou recapitular. Irmãs, o número inferior da fórmula, então, ele vai indicar a figura que representa um tempo. Então, por exemplo, 2 por 8 serão 2 tempos por compasso. Quem é o 8? A colcheia. A colcheia valerá um tempo. Por quê, irmã? Ué, mas irmã, a colcheia não vale meio tempo? Não. Quem te disse que a colcheia vale meio tempo? Depende da fórmula de compasso. Tá? Então, atente-se à fórmula de compasso. Então, nós vamos aqui, ó, de novo, ó. Eu tenho aqui, ó, 2 por 8 são 2 colcheias para cada compasso. Olha que fácil, ó. Fechou barrinha? Tô fazendo mais ou menos aqui só para a irmã ver, tá? Mais 2 colcheias. Fechou barra simples. Mais 2 colcheias. Fechou barra simples. Tá? Quanto que tá valendo cada colcheia? Um tempo, pois são 2 tempos por compasso e a colcheia está representando um tempo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Olha que fácil. Tá, irmãs? Tomem cuidado nessa fórmula de compasso. Aí aqui ele deu outro exemplo, né? Ele deu aqui um exemplo, ó. 3 por 2 são 3 tempos e o 2 representa a mínima.
Então, aqui, ó, 3 por 2. Quantos tempos são para cada compasso? 3. Quem vai valer um tempo? Quem representa 2. Quem representa 2? Mínima. Então, quantas mínimas serão por compasso? 3. Olha aqui. Legal. Eu amo, irmãs, eu amo ensinar fórmula de compasso. Fórmula de compasso, escala, eu amo ensinar, as irmãs não têm ideia. É uma matéria assim tão que abre a nossa mente, né? Quando você entende a divisão proporcional dos valores, quando você entende ali a montagem dos compassos, você começa a entender a contagem. Eu vejo muitas organistas hoje, infelizmente, muitas organistas que tocam há anos e não sabem o que é uma contagem, não contam os tempos, não aprenderam a contar os tempos. As irmãs, muitas sabem aqui, eu dou aperfeiçoamento do inário para quem já é organista, oficializada, toca há muitos anos, quer aperfeiçoar, e eu vejo a maioria dessas irmãs que não conseguem trabalhar a contagem. E a contagem, as irmãs muitas sabem que a contagem é fundamental para você ter o andamento, o ritmo, o valor exato das figuras. Precisa. Não existe tocar sem contagem. Então, aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cada mínima está valendo um tempo, tá? Irmã, e se fosse um 4 por 16? Vamos fazer um 4 por 16. 4 por 16. Quantos tempos são para cada compasso? 4. Quem está representando 16? Semicolcheia. Quantas semicolcheias vão ser para cada compasso? 4. Olha só. Certo? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Fechou o compasso? 4 semicolcheia. 1, 2, 3, 4. Ok? Muito bom. Então, aqui na atividade, ele está perguntando, ó. O que determina um compasso se será simples ou composto? Vai aqui na página, dá uma olhadinha, responde qual é a diferença do compasso simples para o compasso composto, tá? Relembra a quantidade de tempos que cabe dentro de um compasso. Compasso binário, quantos tempos são? É 2, 3 ou 4? Ternário, é 2, 3 ou 4? Assim por diante. Complete a fórmula de compasso. Quaternário simples, a semínima como unidade de tempo. Então, aqui é aquilo que eu falei para as irmãs. Não é que o exercício é difícil. Tem alguns exercícios que são complexos? Tem. Isso eu concordo. Mas tem exercício que precisa ler e interpretar. Por isso que a gente precisa trabalhar bastante a interpretação de texto, né? Infelizmente, as meninas têm muita dificuldade na escola hoje em dia. Os trabalhos delas levam tudo pronto, né, para a sala, tem tudo aquela coisa de apresentar trabalho pronto, não precisa mais escrever, não precisa mais ler, né? E muitas professoras incentivam a leitura do aluno, né? Enfim, pela dificuldade da interpretação de texto. Então tá lá, eu vou ler de novo, ó. Complete com a fórmula de compasso quaternário simples. Ou seja, você vai colocar aqui o quaternário simples. Como que é o quaternário simples? 4 por 4. A semínima sendo unidade de tempo. O número 4 determina a... Você vai continuar. Que é o número de cima, tá? Aqui se refere ao número de baixo. Ou seja, vai colocar o 4 por 4 aqui, vai pôr a setinha para você não se perder. E aí você vai dizer, ó, o número 4 determina a quantidade de tempos. O número 4 de baixo determina a figura que vale um tempo, semínima. Essa é a clave D. Que clave que é essa? E a localização do Dó central é aonde que é? Vimos lá no volume 1, no caderno de atividades do volume 1.
A página 18 se refere à escala de Dó maior. Nós vamos lá na página 10. É isso aqui. O que é tonalidade? Tonalidade de Dó maior. Tonalidade é um sistema específico constituído por tons, escalas e acordes relacionados ao centro tonal principal de uma composição musical, representando pela primeira nota ou primeiro grau de uma escala, que recebe o nome da tônica. Então, isso aqui de forma bem simples, né? Que isso aqui é uma resposta técnica. Vamos simplificar isso aqui. Tonalidade dá o nome da escala, certo? Através do seu primeiro grau. Primeiro grau nada menos é do que a primeira nota da escala, que é considerada a tônica, tá? Então, uma escala de Dó a Dó, qual é a primeira nota? Dó. Então, ela é o primeiro grau. Aqui é o segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau, oitavo grau, Dó lá em cima. Tá? Então, a primeira nota da escala, ela é o primeiro grau e é chamada de tônica. Aqui sai a tonalidade. E também tem a questão da armadura de clave, né, irmãs? Então, quando é em bemóis, tem aquela regrinha, né, sustenido, enfim. Pra gente achar a tonalidade. Relembre as notas que compõem a escala de Dó maior. Aqui é para vocês pintarem, tá, meninas? Ó, de Dó a Dó, tá? O que é arpejo, tá bem aqui embaixo, ó, arpejo. Arpejo é um conjunto de notas formado pelo 1, 3 e quinto grau das escalas. 1, 3, quinto, aí o último é repetição, aí volta quinto, 3 e 1. Pinte as notas correspondentes ao arpejo da escala de Dó maior, escreva quais seus dedos serão executados. Então, aqui é para vocês somente pintarem o arpejo, tá? Somente o arpejo, não é para pintar a escala toda. Aqui é para pintar a escala toda. Aqui é só o arpejo. Do, mi, sol, do. Tá? Tanto na mão de cima quanto na mão de baixo. Teclado superior, teclado inferior. E aí embaixo você vai colocar o número dos dedos. Qual é os dedinhos que vai usar no arpejo, tá? Tanto na mão direita quanto na mão esquerda. Meninas, a aula já tá longa, hein? Falta pouco. Acentuação métrica. Vamos lá na página 16. Página 16. Acento métrico. Os tempos dos compassos podem ser fortes, meio fortes ou fracos. Em todos os compassos, o primeiro tempo é sempre forte. É a acentuação métrica musical. Então, o que é acentuação métrica musical na prática? Simplificando isso aqui. A acentuação métrica é o modo que é colocado os tempos ali, as figuras, né? No forte, no fraco, dependendo do lugar que ela tá, dependendo do tempo que ela tá, ela é forte, é fraca e assim por diante. Por sua vez, a subdivisão dos tempos possui uma acentuação métrica forte. Eu vou ler de novo isso aqui para vocês prestarem atenção. Por sua vez, a subdivisão dos tempos, ou seja, aqui nós vamos falar da partes de tempo, tá? Meninas, existe a acentuação métrica dos tempos, que é a acentuação principal, e também existe a acentuação métrica das partes dos tempos, tá? Possuindo acentuação métrica forte para a primeira parte, e nas outras partes, acentuação métrica fraca. Exemplo, compasso simples. O binário, o primeiro tempo é sempre forte. O segundo tempo é sempre fraco. Na prática, quando eu vou responder isso aqui, a aluna, às vezes, ela tem dificuldade, tá? As irmãs instrutoras, elas não costumam ensinar isso aqui, não sei por quê. Mas quando você vai representar o forte, você vai colocar o F maiúsculo. F, letra grande, letra caixa, letra de forma. F minúsculo para o fraco.
F maiúsculo forte, F minúsculo fraco. Ternário. Primeiro tempo forte, segundo tempo fraco, terceiro tempo também é fraco. Quaternário. Primeiro tempo forte, segundo tempo é fraco, terceiro tempo meio forte, quarto tempo é fraco. Forte, fraco, meio forte, fraco. Forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco. Tá? Aí aqui embaixo tá assim, ó. Divisão dos tempos, ou seja, a acentuação métrica principal. Forte, fraco, meio forte, fraco. Aqui embaixo está a acentuação métrica das partes de tempo, subdivisão e bissubdivisão. Forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco, meio forte, fraco e forte, tá? Então, percebe que quando eu vou... Isso aqui, essa acentuação métrica das partes de tempo, ele já diz, né? A parte desse tempo. É igual fosse uma... não sei como é que vocês vão chamar na região de vocês. Aqui em São Paulo, que eu moro em São Paulo, nós chamamos de mexerica. Tem lugar que chama de pocã, né? É uma fruta, que ela é uma inteira, e aí dela você tira vários gomos. É uma delícia. Quando ela é docinha, ela é uma delícia. Você tira vários gomos, né? Então imagina que ali você tem aquela mexerica, aquela pocã inteira, aí dela você vai tirar os gomos, para tirar a acentuação métrica principal, você vai tirar ali a quantidade de gomos, e para você entender as partes de tempo, um gomo vai ser forte, o outro fraco, um gomo vai ser forte, o outro fraco, um gomo vai ser forte, o outro fraco, e assim por diante. Legal, né? Irmã, mais uma coisa para concluir. Irmã, eu preciso aprender isso? As irmãs que estão estudando aqui vai fazer teste, né? Futuramente, as minhas alunas também. Irmã, eu preciso aprender isso? Para quê isso aqui? Isso aqui é muito importante para música, tá? Precisa estudar, precisa... não vou dizer decorar, porque decorar a gente não se decora, porque se você decora, você não aprende. Eu vou dizer que você precisa entender e praticar para você internalizar na mente, porque isso aqui cai em teste, tá? Principalmente em testes de prova escrita. Então, são matérias principais que a gente está vendo aqui que caem em teste. São matérias básicas que você precisa saber, ter conhecimento para poder ser organista, pelo amor de Deus, tá bom? Aqui. Acento métrico, o que é acentuação métrica? Aqui é um resumo, tá? Ele vai pedir aqui, de acordo com as explicações que eu fiz, vocês vão responder. Escreva abaixo, acentuação métrica, compasso quaternário, tá? Vou pular. Observe os compassos abaixo, responda as questões, escreva a contagem. Acentuação métrica acima das notas, subdivisão. Aqui vocês vão colocar assim, ó. Ele tá pedindo para vocês fazerem a acentuação métrica em cima da acentuação métrica principal, e embaixo a acentuação métrica das partes de tempo, certo? Como esse exemplo aqui, ó. Em cima das notinhas vocês vão colocar a acentuação métrica principal e embaixo vocês vão colocar a acentuação métrica das partes de tempo. Lembrando, vou dar só uma dica para vocês, lembrando que quando você vai fazer a acentuação métrica das partes de tempo, você vai fazer de todas as figuras. Todas as figuras, tá? Se atentem à fórmula de compasso. Não sai fazendo acentuação métrica sem olhar a fórmula de compasso. Ritmo inicial. Quais tipos de ritmos iniciais existem? E quais nomes eles têm? Então, aqui nós temos, na página 17, os ritmos iniciais. De acordo com o início do ritmo, ele pode ser classificado em ritmo tético. O ritmo inicia-se no primeiro tempo forte do compasso. O compasso aparece completo. Então, toda vez que o seu compasso aparecer completo, o primeiro tempo é chamado de forte. Logo, ele tem um ritmo inicial de tético.
Ritmo anacrúsico inicia-se com notas que precedem o primeiro compasso. O compasso anacrúsico é considerado compasso zero e aparece incompleto. Nesse caso, o último compasso pode ou não completar os tempos ou partes de tempo que estão faltando no início. Tá? Muitas irmãzinhas têm dúvida isso aqui. Irmã, esse aqui não está completo. Ah, no final não está completo. Então não é anacrúsico? Nem sempre. Aqui ele deixou bem claro. Ó. Podem ou não completar os tempos ou as partes de tempo. Tá? Então, aqui iniciou no quarto tempo. Tem região, tem irmã examinadora, tem irmãs que chamam esse primeiro compasso aqui só porque ele não iniciou no primeiro tempo, elas chamam de compasso zero, tá? Mas tem regiões que as irmãs falam que é um compasso incompleto. Aí eu não posso falar para vocês se é um ou se é outro, porque depende de região para região. Das duas formas estão corretas, não está errado, tá? É que tem irmãs que entendem que o compasso é zero porque não teve o primeiro tempo, faltou o primeiro tempo. Agora tem outras regiões que elas falam que realmente é um compasso incompleto, tá? Aqui na minha região e aqui na maior parte aqui de São Paulo, nós falamos que é um compasso anacrúsico incompleto. Nós não falamos de compasso zero. Ritmo acéfalo, ou decapitado. Nós conhecemos mais por acéfalo, tá? O ritmo inicia-se em tempo fraco, ou parte fraca do tempo. Em um compasso, é um compasso completo iniciado por uma pausa, que pode estar escrita ou subestendida. Então, aqui, ó, simplesmente o que era para ser o primeiro tempo, aconteceu o quê? Pausa, não toca. Pausa é silêncio. Então, o primeiro tempo foi anulado, foi tirado. Tá? Ele está ali como silêncio. Então, é chamado de ritmo inicial acéfalo. Aí, aqui, vocês vão responder quais os ritmos iniciais existem, que nome eles têm e tal. Considere que o ritmo inicial é definido pela quantidade de tempos preenchidos. Com isso, pinte abaixo como se determinaria o preenchimento de acordo ao ritmo. Meninas, aqui, ó. Aqui é metade, tá? O tético representa o que desse desenho? Inteiro, ou aqui, ou aqui. Vocês vão pintar. O anacrúsico representa o que aqui? O acéfalo representa o que aqui? Aí vocês vão pintar e vão colocar o nome do ritmo, tá? O que determina se o tempo é forte ou fraco? Analise os seguintes ritmos iniciais. Aqui é legal. É um 4x4. O compasso está iniciando no que tempo que inicia? 1, 2, 3, 4. Inicia no tempo 1. Primeiro tempo. Qual a forma de compasso? 4x4. Qual o ritmo inicial? Se ele iniciou o primeiro tempo, ele é tético. Os demais eu não vou falar, os demais vocês vão fazer. E aqui, vocês sabem que eu gosto, né, demais as análises. Então, começa o estudo 1. Como, minhas queridas, nós lá no volume 1, nós já estávamos fazendo a análise dos estudos, todos os estudos do volume 1, aqui vai continuar a mesma coisa, então eu vou pular. Eu não vou passar parte por parte aqui, porque vocês já estão vindo de uma sequência lá do volume 1, não tem por que eu ficar repetindo aqui, certo? Eu vou explicar só aquilo que for novo, ok? Então aqui, forma de compasso, figura que vale um tempo, contagem, tudo isso vocês vão responder de acordo com o que vocês já aprenderam, tá? Vou pular aqui para o 8. Observe o trecho abaixo. Devemos atentar à postura da mão, colocando o que? A mão distante, posição natural, após o recurso de dedilhado. Irmãs, eu tô com algumas irmãs que estão fazendo esse curso comigo, que elas estão com dificuldade em entender esses trechinhos aqui e explicar o que está acontecendo no trechinho. Irmãs, vão no instrumento de vocês, vão no órgão de vocês e façam o trechinho. Se esse trechinho é a clave de sol, então é a mão direita.
Ré com o dedo 4. Vai lá no teclado do seu órgão, coloca o Ré no dedo 4. Aí o Sol no dedo 1. O que aconteceu? O que a minha mão aconteceu aqui, ó? Faz de conta que eu tô no teclado, ó. A minha mão tava assim, daí eu peguei Ré com o dedo 4 e o Sol com o dedo 1. O que aconteceu com a minha mão? Ela tava assim, ela fez isso. Que recurso que é esse? Né? Aí depois do Sol, a minha mão fez isso aqui, ó. Que recurso que é esse? Então faça isso no teclado, tá? Não tem erro não. Página 22 é a análise do estudo 2, tá? Que cuidado precisa ter com esse compasso? Então, aqui, ó. O que acontece nesse compasso aqui? O que a gente consegue observar? O que tem nesse compasso que não tem nesse? Você vai dizer com as suas palavras aqui, tá? Aqui o 7 também, ó. Faça a contagem do trecho abaixo. Aqui, irmãs, algumas regiões as irmãs examinadoras elas contam de outra forma, tá? Eu vou falar para vocês a forma mais fácil que a gente usa para fazer a contagem. Aqui é o segundo tempo. Deixa eu pegar ele aqui. Olha só. Tá? Então, ou você faz essa contagem aqui, exatamente como está aqui, ou você faz assim, ó. 1, E. 2, E. Que eu acho mais fácil para aluno entender, tá? Até ontem eu estava conversando com algumas irmãs examinadoras e nós estávamos falando sobre isso aqui. Que dessa forma aqui a contagem é muito mais fácil do que essa contagem que foi colocada aqui. Porque quando eu vou encaixar isso aqui no metrônomo, fica muito mais difícil para quem está começando entender aonde que é cada figura do metrônomo. E quando a aluna faz essa contagem aqui, por mais que na hora dela falar acaba sendo um pouquinho estranho, né? Um E, dois E, um. Nem todas conseguem falar assim o E rapidinho, né? Porque é rapidinho. Um E, dois E, um E, dois E, um E, dois E, né? Mas treinando isso aqui dá certo. É a forma melhor que tem para poder pegar a contagem e encaixar o metrônomo. Análise do estudo 3. Que tipos de recursos de dedilhado temos nos locais selecionados abaixo? Então, nesses 3 locais aqui, vocês vão no órgão de vocês, ou no teclado, onde for do instrumento de vocês, vão lá, faça o trechinho, tá? Tente identificar qual é o trechinho aqui, que se refere aqui, façam com a mãozinha e entendam que recurso que é. Não chuta, tentem entender que recurso que é, para vocês responderem. O que aparece de novo nesse estudo em relação aos anteriores? Presta atenção, ó. Tá bem claro aqui. O que tem de diferente? Atenção, notas da pedaleira diferente da mão esquerda. Ó, cheio de setinha. Nota diferente. E por fim, para a gente encerrar, a página 24. Andamento. Andamento, nós vamos lá na página 22. Página 22, ele fala sobre o andamento. O andamento é a indicação de velocidade que se emprega na música, representada por termos italianos ou sinais metronômicos, figuras e números escritos no início da partitura. Temos aqui algumas sugestões de andamento. Aí tem a modificação do andamento aqui. Algumas vezes, no decorrer de um trecho, há modificações do andamento original. Alguns hinos possuem a diminuição do andamento. Pocorral, ralentando, hit, né? No nosso cenário, na verdade, tem o pocorral, indicada pela expressão pocorral, pouco ralentando. É uma diminuição gradativa do andamento. No inário, convencionou-se iniciar a diminuição do andamento na letra P de pocorral. Em outras partituras, encontramos também a palavra rit, retenuto, retardando, que tem o mesmo significado da palavra hal. É tudo para diminuir o andamento, tá? Para retomar o andamento original, utiliza-se o termo em tempo ou a tempo, ou no primeiro tempo que se iniciou, tá?
No inário não tem essa indicação a tempo, somente nos métodos. Ou seja, a tempo, do tempo que iniciou, tá? Aí aqui vocês vão responder de acordo com a explicação. Aqui ele fala, pesquise no MTS como se chama. É possível acontecer modificação do andamento? Aqui ele está falando sobre o ralentando, é o que a gente acabou de ler aqui, tá? É isso aqui. Aí você responde. Como se chama? Pocorral. Tem outro também, hit, ralentando e tal, tal, tal. Vocês vão responder com a palavra de vocês. Vamos lembrar o que acontece no andamento, com o andamento de acordo com as dicas abaixo, tá? Aqui vocês vão colocar essa tabelinha aqui, tá? Ó, vão colocar aqui o BPM em que varia entre 40 e 60 é o largo, é muito lento. Isso aqui vocês vão preencher aqui, tá bom? Essa foi a aula de hoje, muito conteúdo, né? Meu Deus, eu pensei até em dividir esses conteúdos, só que ia ficar pouquinha página para vocês fazerem. E vocês não iriam gostar porque vocês amam, né? Todas vocês já estão me falando que estão amando fazer os cadernos de atividade, então eu sei que vocês iam achar muito pouco. Deus abençoe e até a próxima aula. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Me chame no privado para tirar dúvida e a gente aprender mais e mais, certo? Não esqueçam de continuar o cronograma enviando nas quartas-feiras para que a gente possa ter um bom aproveitamento no curso, tá? E se vocês mandam em outros dias que não é quarta-feira, às vezes corre risco de eu não conseguir corrigir por conta dos meus compromissos. Então, a quarta-feira eu disponibilizo para tirar para correção de vocês e gravar as aulas. Bons estudos, Deus abençoe vocês e até a próxima aula.